Graças a Paz, Igreja, vamos dar início a mais uma mensagem em vídeo nesse domingo de Páscoa, onde eu peço ao Senhor que continue abençoando as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares, e que diante da sua palavra nós possamos buscar sabedoria e entendimento para de que maneira vivenciarmos esses momentos de isolamento social, onde estamos afastados do convívio dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, como também bem como da família de Deus. E isso realmente nos traz, em alguns momentos, tristeza no coração. Porém, diante de buscarmos encorajamento e fortalecimento para a nossa fé, nós também saberemos de que forma agirmos nesses momentos. E a Páscoa, queridos, é um desses momentos, porque ela é a comemoração que surgiu na tradição judaica, em memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Nessa celebração, os judeus eles relembram a passagem do anjo da morte durante o acontecimento da 10ª praga ali no Egito. E isso está relatado no livro de Êxodo, capítulo 11. E diante dessa passagem do anjo da morte sobre o Egito, Israel, o povo de Israel, consequentemente, obteve a libertação daquele cativeiro. E isso é um momento de muita alegria e de muita festa para os judeus até hoje, porque ali eles observaram, presenciaram o agir de Deus sobre essa nação. Para nós, cristãos, a Páscoa ela está relacionada com a crucificação, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações, porque ela deixa evidente a importância da ressurreição de Cristo para a humanidade. Pois é através dela, através da ressurreição de Jesus, que a humanidade, que todos os homens recebem a graça e o perdão de Deus pelos nossos pecados. E isso nos proporcionou a salvação, também nos proporcionou sermos chamados e considerados filhos de Deus e principalmente herdeiros das suas promessas e dos seus benefícios. O apóstolo Paulo afirma na sua carta ao 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, a seguinte menção: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Aqui nós observamos, queridos, nesse pequeno versículo, qual a dimensão do grau da importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã. Paulo ele está nos levando a entender que sem a Páscoa, isso é, sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé não teria sentido prático e verdadeiro nenhum. A nossa fé seria vã, não teria razão de acontecer. Nós cristãos, e principalmente um povo de propriedade exclusiva de Deus, precisamos entender que a morte de Cristo foi um sacrifício pacífico e voluntário, com um propósito, meu amado, de salvar a humanidade dos seus pecados, e da qual eu e você estamos inseridos. João 8, versículos 23 e 24, nos relata o seguinte: Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a esse mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Foi por meio do sacrifício de Jesus, queridos, que a humanidade ganhou uma nova chance. Foi por meio desse sacrifício, queridos, pacífico de Jesus, que eu e você ganhamos uma nova chance. E graças a Deus que tanto eu como você, queridos, aproveitamos essa chance. Hoje estamos na presença do Senhor, com o coração agradecido por tamanho agir sobre as nossas vidas. Filhos de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva e herdeiros das suas promessas. E diante desse breve relato, queridos, eu quero nessa noite tratar do tema que nos remonta a isso, nos leva a isso. E o tema dessa noite é as promessas, dádivas, presentes e benefícios de Jesus na Páscoa. Vou repetir o tema: as promessas,
dádivas, presentes e benefícios de Jesus na Páscoa, para mim e para você, querido. E o texto que eu gostaria de estar usando são três versículos. O primeiro está em João 13:1, onde nos fala: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. E o outro é João 14, versículos de 1 a 3, onde nos relata: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Oremos. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo de Páscoa nas nossas vidas. E que diante da tua palavra, da reflexão desse momento, possamos entender que a ressurreição de Cristo, diante do seu sacrifício pacífico, nos deu o privilégio de hoje sermos considerados filhos de Deus. Nos deu o privilégio, Senhor, de diante da nossa liberdade, podermos glorificar e honrar o santo nome do Senhor. Continue nos abençoando e nos dê entendimento desta palavra em nome de Jesus. Meu amado, eu chego à conclusão de que a Igreja de Cristo ela não sabe viver o verdadeiro espírito da Páscoa, que, como já falamos, é o período mais importante da história da humanidade. E para nós que somos libertos pela graça e filhos de Deus, a Páscoa, queridos, ela tem um significado ainda maior, porque é o dia da ressurreição de Jesus, ou seja, é o dia da libertação, da salvação da minha e da sua vida, queridos. É o momento da quebra das algemas, das cadeias do pecado nas quais o inimigo havia nos aprisionado e escravizado. E este é o mais importante evento na vida cristã de toda a humanidade. Esse é o dia do resgate, esse é o dia da libertação, do livramento e da salvação do povo de Deus das garras do diabo. Portanto, meu querido irmão, celebre, comemore e alegre o seu coração, pois a Páscoa nos dá motivo para isso. A ressurreição de Cristo nos dá motivo para isso. Porém, meu amado, o que aconteceu com a crucificação de Cristo? O que aconteceu com a sua ressurreição? Sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo, eu e você, queridos, somos conhecedores dos propósitos de Deus? Nós temos aprendido alguma coisa com a revelação da graça de Deus em Cristo? Ou continuamos a agir como meninos diante dessa revelação, encarando o pecado como sendo algo normal em nossas vidas e não nos apartando dele em obediência à palavra de Deus? Amado, afastar de tudo aquilo que é mal é sempre bom para as nossas vidas. Quando nós obedecemos a palavra de Deus de maneira santa e permanecemos obedientes a Ele, Ele nos ajuda a resistir todas as tentações do inimigo. Deus odeia tudo aquilo que é mal. Contudo, devemos sempre fugir de toda aparência do inimigo. Qualquer coisa que esteja relacionada ao pecado é tudo obra do diabo. Quem ama a Deus verdadeiramente evita praticar o pecado, pois o pecado é só maldade e destrói a vida. 1 Tessalonicenses 5:22 nos diz: afastem-se de toda forma do mal. 2 Timóteo 2:22, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam e amam o Senhor. Meu amado irmão, para que nós possamos ter um pleno conhecimento dos propósitos de Deus em sua infinita graça, nós precisamos entender melhor a crucificação e a ressurreição de Cristo e agirmos de uma forma em obediência à palavra de Deus. Mas diante disso, queridos,
nós precisamos entender o que aconteceu na véspera da Páscoa. Nós precisamos saber qual era o sentimento que envolvia todos diante daquela mesa, o que se passava na vida daquelas pessoas, daqueles discípulos e também com Jesus. E eu quero compartilhar isso com você, queridos, hoje, porque dessa forma nós vamos entender o real propósito, o real motivo da Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa, a véspera da Páscoa e a ressurreição de Cristo, porque esses são os grandes momentos e sinais que mudaram a história da humanidade, que mudaram a minha e a sua história, meu amado. João, no texto que nós lemos no capítulo 13:1, onde ele diz: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. João, nesse texto, ele está relatando que Jesus sabia que haveria uma hora e que estava muito próximo, estava bem próximo de que no momento em que ele deixaria o mundo para voltar ao seu trono, porque na realidade ele e o Pai eram um. Jesus, ele desceu do seu trono de graça, ele se fez homem, se revestiu de carne, usando o ventre de Maria para o seu nascimento, mas agora ele estava dizendo que era chegada a hora, e ele sabia disso, de voltar para o trono, de assumir o seu lugar que de direito lhe pertence, ou lhe pertenceu, e ainda continua pertencendo. Ele chama os discípulos e ele diz para eles: meus amados, chegou a hora de eu passar para o outro mundo e de ir ter com o Pai. Eu me coloquei a imaginar, meu amado, diante dessa reflexão, quando eu estava preparando essa mensagem, o que os discípulos, nesse momento que ouviram Jesus dizer que ele os deixaria, que ele iria ter com o Pai, o que eles pensaram, o que eles entenderam. Eu entendo que deva ter sido algo do tipo assim, Jesus fala com eles e eles: Jesus, como assim? Meu Deus, o cristianismo vai desaparecer? Se o Senhor vai voltar e nós vamos ficar aqui embaixo, o que vai acontecer com as boas novas da salvação? Porque se nós imaginamos que eram os 12 discípulos que estavam no time de Jesus, e grande parte deles eram problemáticos, Pedro era explosivo, bruto em suas atitudes, e ainda assim, foi o que negou a Jesus. Tiago e João, eles eram invejosos, eles queriam ter um lugar de mais destaque no reino. Judas Iscariotes era ganancioso e foi o traidor. Se nós observarmos que essas pessoas frágeis em seus sentimentos, em suas personalidades, o que não pensar de como eles estavam entendendo aquilo. Porém Jesus sabia que eles eram frágeis, que eles não o entendiam de uma forma plena. E ele diz para eles, que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar ao Pai, e que ele tinha amado aos seus discípulos durante o seu ministério e ainda os amaria, estaria amando-os até o fim. Talvez eles estivessem, talvez os discípulos estivessem preocupados porque não havia uma estrutura, não havia um plano teológico, não havia um seminário, não havia um Face, um Zap, um Instagram ou uma rede de comunicação mundial para que eles pudessem conhecer e entender melhor o que Jesus estava falando. Ou seja, meus amados, os discípulos, na realidade, eles não estavam preparados para a partida de Jesus, porque eles entendiam que seriam abandonados por ele e ficariam sozinhos para dar continuidade à obra. Porém, meus amados, nós precisamos prestar atenção nesses acontecimentos para entendermos toda essa mudança estratégica que houve na humanidade. Jesus ele foi incisivo, ele foi enfático quando ele disse: eu vou partir, chegou a minha hora. E é aqui, meus amados, que começa uma das mais reveladoras verdades do Evangelho das Boas Novas. Jesus ele partiu, porém não os abandonou.
Jesus partiu, porém não os deixou órfãos. É muito importante que eu e você, queridos, que para mim, para você, fique muito bem claro isso. Ele partiu, porém não nos abandonou. Ele partiu, porém não nos deixou órfãos. Antes da Páscoa, queridos, antes da sua ressurreição, Jesus ele disse, olha, eu vou partir, mas não vou abandonar aqueles a quem amo. Portanto, meu amado, que verdade, que promessa maravilhosa é para mim e para você, aonde nós precisamos, ou nós temos a certeza em nosso coração de que Jesus nunca nos abandonou, porque Ele nos ama. A palavra abandono, ela mexe muito com a vida de quase todos nós, porque existem pessoas que foram abandonadas por suas famílias, outros pelos pais, pela esposa, pelo marido. E em algum momento, queridos, nós também acabamos nos sentindo abandonados. Quando Jesus disse, olha, eu vou para o meu Pai, talvez alguns dos discípulos tenham dito, mas Jesus, qual vai ser o nosso futuro? Você vai morrer, você vai partir para o outro mundo. E a gente, como é que nós ficamos diante disso? O que vai acontecer conosco? E nesse momento, queridos, além de Jesus responder que não os abandonaria, ele ainda deixou uma estratégia, e a mesma estratégia que ele deixou para os discípulos também serve para mim e para você. E é isso que nós precisamos entender. Antes dele ir para a cruz do Calvário e antes de haver a ressurreição no dia da Páscoa, junto à mesa do Cordeiro, ele deixou 4 grandes dádivas, quatro grandes presentes que firmam os alicerces do cristianismo, que chegaram e que chegam até nós nos dias de hoje, ao ponto, querido, que nos encorajam, nos alimentam e fortalecem a nossa fé. Jesus ele deixou 4 presentes para que diante de tomarmos conhecimento, entendimento e confiarmos nisso, nós teremos a nossa vida, a nossa fé alimentada e alicerçada nele. O primeiro presente, queridos, a primeira dádiva é a certeza do futuro. Isso não existe em nenhum lugar, em nenhum governo, queridos, nenhum governante, ele é capaz de fazer, nenhuma instituição é capaz de fazer, a não ser Jesus. João 14, versículos 2 e 3 nos diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo isto estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Jesus disse bem assim, eu vou passar desse mundo, eu estou para morrer, daqui a pouco vai chegar a minha hora, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu não vos abandonarei. E você sabe, queridos, por que Jesus disse isso? Ele disse isso, queridos, porque ele afirma que ele vai voltar. Ele disse isso, queridos, porque ele nos garante um futuro. E ouvir isso dele, queridos, ouvir isso de Jesus, me encanta e me encoraja. E isso para mim, meus amados, é a força do Evangelho das Boas Novas de Cristo. E isso para mim, queridos, é o poder sobrenatural de Jesus operando em nosso meio e em nosso favor. Meu amado, num mundo tão frágil, onde a linguagem dos povos é igual, no Brasil, no Uruguai, na China, no Japão, na Europa, na África, a linguagem é igual, é da mesma forma, sim, é uma linguagem universal. E você quer saber qual é essa linguagem, queridos? A linguagem do sofrimento, da dor, da angústia, do medo, do terrorismo, da morte, das drogas, da prostituição, do aborto, das incertezas. Essa é a linguagem, queridos, de todos os povos em todo o tempo. E sabe qual a resposta de Jesus para todos nós, para toda essa gente, para a humanidade? Eis que estou convosco até a consumação do século.
só estou indo porque eu vou preparar para vocês um novo lugar. E esse lugar, queridos, é o lugar que será o nosso lar final de gozo eterno ao lado de Jesus, contemplando também a face do nosso Deus. Então, queridos, eu entendo que diante de tudo isso, eu recebo no meu coração essas palavras de Jesus, porque eu entendo que isso de todo o meu coração, queridos, e recebo isso no meu espírito, que a primeira coisa que Jesus queria deixar manifesto e marcado em nossos corações, e a de todos nós, é a garantia, é a certeza do nosso futuro nele. Enquanto o mundo tem essa linguagem, queridos, de morte, de sangue, de sofrimento, Jesus, ele tem a linguagem, Jesus nos diz: vocês não são daqui, e eu estou preparando um lugar novo para vocês. Aleluia. Você crê, queridos, nesta dádiva? Você crê nesse presente de Jesus? Colossenses 3, de 2 a 4, nos relata: pensem nas coisas do alto e não mais nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Amados, o nosso futuro é certo. Nós vivemos em glória para todo sempre. No meio do caos desse mundo, há uma certeza, uma esperança e um lugar preparado para Jesus. E além disso, queridos, além de termos esse lugar preparado, também há uma herança incorruptível que não se corrompe. Isto é uma coisa real, como Deus também é real, e essa é a promessa de Jesus. Há um futuro no meio de todo esse caos, de todo esse transtorno, de todas essas adversidades. Há uma certeza de proteção de Deus. Há uma certeza de vida eterna para aqueles que acreditam na ressurreição de Jesus, para aqueles que vivem em obediência à sua palavra. Mas Jesus não deixou só uma instrução a respeito do futuro, querido. Ele também nos deixou um consolador para as nossas vidas. E essa é a segunda dádiva, o segundo presente de Jesus. Ele nos dá um consolador. João 14, 16 e 17 nos diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Agora e depois estará com vocês. E aqui nessa palavra, queridos, nesses versículos, Jesus ele está falando do Consolador, do advogado, que vai estar ao nosso lado para todo sempre, em todos os momentos, diante de todas as necessidades. Essa é a certeza, querido, que temos de que o Espírito Santo está em nós.